Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Você que está aí, obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, o nosso propósito principal, dividir conhecimento com você. A gente traz aqui autoridades em cada um dos assuntos para trazer a você e a sua família assunto real, assunto seguro em relação à saúde, das mais diversas especialidades. Compartilhe, curta, faça com que a gente possa continuar existindo, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, assista também nossos cortes, para que a gente possa então continuar trazendo a você informação de qualidade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui um cidadão que foi meu professor na faculdade faz algum tempo, muito obrigado, Dr. Valdir Zamboni. Hoje, médico cirurgião do trauma, cirurgião geral no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário, no Hospital da Vila Alpina. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, dispor aqui do seu tempo para dividir informação, que é o que o senhor gosta, né? Dar aula com aquela pessoa que está ali daquele lado e levar para casa dela, para a família, para os colegas, informação valiosa, preciosíssima. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Sidney, Moisés, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu acho interessante, porque não é um assunto corriqueiro, não é muito comum, principalmente conversar sobre assessoria médica para provas, né, de rally, corridas de aventura, provas que a gente considera outdoor. É um desafio atender nessa situação e nós vamos falar um pouco sobre o atendimento médico nessa situação. É isso aí, obrigado. Vamos lá, Moisés. Vamos apertar para sair então as respostas. Vamos lá. Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, Dr. Valdir. Moisés. Primeiro, só para o pessoal de casa, para a pessoa de casa entender, e eu também, qual que é a diferença dos dois tipos de corrida? Corrida de aventura e corrida de rally, por exemplo? Então, o rally é uma corrida, é uma prova outdoor, portanto é disputado não numa cidade, é disputada numa região de rural, né? É estrada de chão, estrada de terra, é estrada de areia, de pedra, pedregulho, piramba, mas motorizada. Então, não tem pista, então. Não tem pista, né? Então é tudo motorizado. Então você tem o cross country, que é a prova de velocidade, né? Vai ganhar quem for mais veloz. Tem uma outra modalidade dentro do rally, que é a prova de regularidade. Vai ganhar quem está mais regular no tempo, entendeu? E tinha até uma outra categoria chamada Expedition, que era os caras que iam se divertir fingindo que estão fazendo rally, mas não estavam disputando nada, tá? Mas é uma prova com veículo automotor. E quais são os veículos automotores? As categorias: moto, carro, caminhão e UTV, ultraleve. Aqueles carrinhos ultraleve. Caminhão no Brasil. No Brasil tem. Não sabia também. Então essas são as modalidades dessa prova chamada rally. É uma prova outdoor, mas com veículo automotor. A corrida de aventura também é uma prova outdoor, só que não tem veículo automotor. Ela é disputada com os seguintes equipamentos. São equipes que andam de bicicleta, que faz trekking, bicicleta, técnicas de ascensão e de corrida, duck, caiaque. Portanto, são disputadas em geral em ecossistemas muito interessantes, um cenário completamente diferente do rally, né? E são provas non-stop. Ela não para à noite, ela não para nunca. Ganha quem chegar primeiro, a equipe que chegar primeiro, entendeu? Sim. Então é bem diferente uma prova da outra. Qual é a tangência dessas duas provas? Atender nessa situação é sempre muito desafiador. E já atendeu ou atende? Como que está esse trabalho? Eu já atendi durante muitos anos, né? Eu fui médico, prestava assessoria médica, fazia parte de equipes de assessoria médica do Rally dos Sertões, né? Que é o mais famoso no Brasil. Que é o mais famoso. Tem no outros Brasil, também? Tem vários rallies. Tem outros, mas Rally dos Sertões Sertões... pior será. Tem alguns outros rallies menores, principalmente na região do Nordeste e na região do Centro-Oeste também. Mas o maior deles, que era uma prova considerada, que fazia parte do calendário internacional de rallies, que é o Rally dos Sertões. Que é o que o senhor atendia. Que é o que eu atendia. Então conta pra gente como era isso daí. Bom, o Rally dos Sertões era uma prova que começou pequena, né? Ela começou com 3 malucos que pegaram as suas motos, kits de atendimento de urgência e acompanhavam os pilotos,
entendeu? Não tinham muitos carros na época, não tinha 3 muita médicos moto. na Três moto? médicos Na moto, cada um com a moto e um a sua kit. moto, isso. Cada um com a sua moto. Começou assim, o atendimento médico no rally. E eles faziam um kit de ataque. Nesse kit normalmente tinha um material para suporte de via aérea, material para acesso venoso, material para analgesia, de imobilização, entendeu? Basicamente era um kit de ataque simples, como todo kit de ataque existe, né, para atendimento nesse cenário. E começou com 3 médicos, eles iam com as motos deles, dando então assessoria aos pilotos. Não. Aí o rally cresceu. A partir de 2003, ele passou a ser uma prova bem maior, uma estrutura muito maior, mais participantes, mais equipes. E você sabe que uma equipe tem o mecânico, tem o pessoal de apoio, tem o nego que vai lá fazer comida para o piloto, o cara que vai lavar a roupa dele. Tem toda uma logística. É porque deve ser um circuito com tempo. Isso. De uma semana, 5 dias? 10 dias. 10 dias. E as provas começaram a ficar maiores. Então, no rally, quando ele começou a ficar maior, em vez de 3 mil quilômetros de prova, eles passaram a ter 5 mil, 6 mil, entendeu? E grande parte desses 6 mil, por exemplo, trechos cronometrados, trechos de corrida. Por quê? Porque assim, a prova funciona assim, só tem prova de dia, não tem prova à noite no rally. Não existe prova à noite. Então, você tem normalmente o circo do rally dorme numa cidade X. A equipe médica agradece por não ter a noite, né? Exatamente. É uma prova itinerante. Então, você dorme numa cidade, de manhã cedinho, você se desloca até um ponto X lá, onde vai ser o trecho cronometrado, a corrida em si. É onde eles vão pisar na tábua, onde eles vão dar 150 na moto, entendeu? Com risco de dar de cara com uma cerca, ou com um boi. Uma árvore. Uma árvore. Buraco e por aí. Então, aí tem o trecho cronometrado, que é que a gente chama de especial no rally. Aí depois tem um deslocamento final. Esse deslocamento inicial e final pode variar muito. Pode ser de 7 km, pode ser de 70 km. O trecho cronometrado também pode variar muito. Pode ser de 150 km, pode ser de 600 km. Então é assim. Essas provas têm o grande desafio é que, primeiro, elas são trechos muito longos. E você cobrir tudo que acontece nesse trecho longo é difícil, porque o rádio não alcança um trecho tão longo. Quantos pilotos são no total, mais ou menos, professor? Às vezes são 90 motos, 80 carros, 20 caminhões, 30 UTVs. É grande. Tudo entendeu? ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Não é prova separada, não? Tudo ao mesmo tempo. Tem 4 equipes técnicas então, que fazem as provas. A estatística que daqui a pouco o senhor vai falar de acidentes é bastante razoável. É razoável, E acidentes às vezes fatais. Nós já tivemos muitos acidentes graves no rally. Então, como é que funciona? Quando você vai fazer o planejamento para atender numa prova dessa, primeiro é o seguinte: se a prova é muito extensa, se o trecho é muito extenso, você vai precisar de helicóptero. Não dá para fazer rally e atender rally sem helicóptero. É impossível. Por quê? Porque o helicóptero te permite chegar rápido aonde foi o acidente. Esse é o primeiro problema. Tem que ter helicóptero. Em geral, 2 helicópteros. Né? Porque se não sai um, fica sem, né? Porque se não sai um, fica sem. Então tem que ter helicóptero. Né? Outra coisa, no rally não tem a esquina da rua tal com a rua tal. Tudo funciona por GPS. Então, os sistemas de localização no rally são fundamentais. Como é que você vai achar um acidente sem waypoint, sem GPS? Outra coisa, alguém precisa falar para você que teve um acidente no GPS tal, para você sair, porque o helicóptero não fica rodando assim no ar. Procurando. Não fica procurando. Então, no rally você tem que ter, além dos 2 helicópteros, você tem que ter 2 ultraleves que ficam ponteando a prova como se fossem repetidoras de rádio. Eles, na verdade, ficam sabendo que teve um acidente no quilômetro tal, tá? E aí eles acionam, você vê qual é o waypoint daquele quilômetro, e aí aciona o helicóptero para você atender. Então tem que ter essa logística. Quando você vai no helicóptero atender a vítima,
Você tem que saber para onde você vai levar, porque a autonomia do helicóptero é 300 km. Às vezes você está a 400 km de um hospital. O helicóptero não é uma UTI móvel. Ele é uma aeronave configurada para atendimento médico, certo? Quando a gente fala UTI imóvel, quer dizer que você tem ventilador, suporte ventilatório, você tem desfibrilador, ela está configurada para atendimento médico. Mas ela não chega a ser uma UTI, entendeu? Você tem só uma configuração da máquina para atender isso. Vai normalmente um médico, um enfermeiro e o piloto no atendimento. E se tiver duas vítimas, se eu tiver que transportar duas vítimas no helicóptero, uma deitada e uma sentada, eu jogo o enfermeiro no chão. Dou umas bolachas para ele e falo, reza para alguém vir te pegar. Deixa ele lá. Fica no nada. Deixa ele lá. Não tem pior sensação do que você ficar no nada. Entendeu? Num rally. No ermo. Imagine, por exemplo, que essa prova passava pelo Jalapão. Muitas vezes ela passou pelo Jalapão. E o Jalapão é um deserto de 2.000 quilômetros aqui. Sei lá, no meio do Jalapão, rezando para alguém de uma equipe técnica passar e resgatar você. Entendeu? Tem um monte de histórias assim. Porque é muito grande, né? É muito grande, é uma prova Até muito essa grande. questão dos 3 médicos que foram os pioneiros das motinhos, esse crescimento fez com que o próprio rally pudesse ser desse tamanho, né? Exatamente. Ele Porque cresceu, sempre com a segurança melhor possível. Ele cresceu e aí tem custos tudo isso. Claro. Porque uma hora de voo no rally é R$3.000. A manutenção desses helicópteros, as empresas que fornecem esses helicópteros, cobram uma fortuna. Isso, entendeu? Então, é uma prova complexa. É muito complexo porque depende de infraestrutura, de comunicação, rádio, ultraleve ponteando a prova, equipes técnicas com repetidoras. Então, a comunicação no rally é fundamental, porque se você não sabe que teve um acidente, como que você vai atender? Outra coisa, se você ficar num lugar que você não tem rádio e não tem comunicação com a prova, você fica inoperante, entendeu? Uma vez, vou contar um caso. A gente tava em Exu. Pousamos lá em Exu. Exu. O helicóptero, é assim. O planejamento do dia seguinte da prova no rally é feito na noite anterior. Então, o que acontece? Tem um briefing, como vai ser a prova, onde ela vai passar, tá tudo mapeado já. Por ser o Já tem motivo uma de ser planilha. uma noite anterior é para os pilotos não saberem? É para eles saberem o que vai acontecer. Mas não dá tem uma pra- planilha. Mas não tem uma semana Mas eles não de sabem antecedência, né? antes. Não, eles não sabem antes. Tem a planilha. Isso eu não Você sabia. não Já pode tá conhecer tudo- a pista, né? Já tá Ganha tudo vantagem. planilhado. A Tem pista, né? tem um cara que vai meses antes no rally e ele faz toda a prova. Ele anda lá uns 5.000 quilômetros da prova e ele vai colocando. Aqui tem uma ponte, aqui tem um obstáculo X, Uma pedra. aqui não dá para passar, aqui tem um riozinho. E ele vai colocando tudo isso. Ele vai planilhando tudo isso. E os pilotos recebem essa planilha. Então, na noite anterior, eles olham a planilha da prova do dia seguinte, né? E aí, o que nós fazemos na equipe médica? Nós participamos desse briefing. É 9 horas da noite. Depois de atender no posto médico, de atender os penteiros que vêm fazer curativo, sutura, que vem medir pressão. A coisa atender não 500. muda. Não muda. Aí a gente vai pro briefing. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa logística do dia seguinte. Aonde nós vamos colocar os helicópteros? Normalmente uma máquina fica na largada e o outro vai pro meio da prova. Porque depois ela vai sendo reposicionada de acordo com a necessidade. Esse estudo estratégico de colocação dos helicópteros obedece uma logística de abastecimento, porque você não pode ficar sem gasolina no rally. O helicóptero não pode ficar sem combustível de aviação, senão ele cai, entendeu? Você tem que planejar, né? Então a gente sempre tenta colocar a máquina perto de locais onde vai ter abastecimento. E tem os carros-bomba que levam gasolina para esses pontos. Então, o que você não pode ficar é sem combustível.
O pessoal, a equipe médica, ela vai migrando conforme a corrida. Peraí, Conforme a a história de Exu, cadê? Não, Sim, então, a sim. história deixou. Vamos, Então, verdade, vamos verdade. retomar, Então, vamos retomar. quando você chegava numa cidadezinha com um helicóptero, o helicóptero chama muita atenção. É animal. Onde que é? Qual As estado? crianças- Qual estado? Desculpa. Pernambuco. Pernambuco. Só As pra gente meio que crianças, se localiza. elas correm. Vem 500 mil crianças. Então você tem que tomar cuidado, porque vai pousar. É onde vai dormir isso. Não, é onde está pousado. Às vezes a gente fica lá porque fica esperando um chamado, Ah, fica tá. esperando um. Já tá ocorrendo a prova, Já tá de está dia. ocorrendo a prova. Está rolando. Pousou em Exu. Pousamos em Exu. E naquele dia, assim que a gente pousou, o enfermeiro normalmente desce do helicóptero e faz a escolinha com as crianças. Criançada, para, não pode, tá quente. Ele fala com o helicóptero, todas as partes estão quentes. Para a molecada não encostar a mão num rotor de cauda, porque se eles quebrarem um rotor de cauda é $50 mil de uma máquina daquela. Entendeu? Claro. Isso sem contar o risco. E tem uma antena embaixo do helicóptero, se ele quebrar aquela antena também é complicado para voar. Então a gente tem que segurar as crianças. Claro, delicado, por causa, né? Os caras querem entrar no helicóptero. Imagina, ele nunca viu aquilo, né? Entendeu? E aí, aquele dia, as crianças estavam muito agressivas. Tava difícil de controlar a criança. Eu falei pro Jonas, né, o enfermeiro, falei, Jonas, precisamos ir embora daqui. Fala pro piloto cair fora daqui, vamos para outro lugar. Mudar de lugar. Não dá para ficar aqui, entendeu? Aqui as crianças vão arrebentar esse helicóptero. Não tem condição. Aí a gente fugiu. Só que nós fomos para um lugar em que não pegava o rádio. E sem rádio, sem comunicação com a prova, você não faz nada no rally. Você é inoperante. Como que a gente ia ter um aviso, helicóptero inoperante? Então, às vezes, a gente tinha dificuldade de se posicionar num local onde a gente conseguia contato com a equipe técnica, conseguia ouvir a fonia do rádio dos aviãozinhos, entendeu? Que eles eram repetidoras de rádio. Claro. Quando a gente estava voando, aí tem a fonia aeromédica, você se comunica com outro helicóptero, você se comunica com um aviãozinho que está lá ponteando a prova, você fala com as equipes técnicas, mas quando você está no chão, tudo que você tem é um rádio vermelho, entendeu? Que precisa estar sempre com bateria, e não era raro os caras esquecer de carregar a bateria do rádio e perceber que o rádio estava sem bateria. E era um rádio pesado, vermelho, que a gente carregava, entendeu? Para não ficar sem comunicação na prova. Sem Na verdade, então, nessa é logística complicado. tem que pensar em tudo, até nas crianças. Tudo! Que podem tudo, atrapalhar o andamento da coisa, mexendo numa anteninha que ia atrapalhar tudo. tudo. A gente sempre colocava os helicópteros num lugar que tinha um pouquinho de infra, entendeu? Que tinha uma vilazinha, que tinha uma vendinha para você não passar fome, para você não passar sede, entendeu? Porque qual o problema? Nós não podíamos carregar muito peso no helicóptero. Então não dá para ficar carregando muito. E outra coisa, a gente chegava nos lugares, não tinha água, pessoal. Nesse lugar, a gente ficava com dó, dava toda a água que a gente tinha no helicóptero para a população. Puxa. Morria de sede. Eles não tinham água. Então, era garrafas de água que a gente levava para... Às vezes até dava. E a gente ficava sem água no helicóptero. Entendeu? Para tomar. Então a gente fazia E quando isso. ocorria um acidente no meio do... aí tem a questão do tempo de atendimento, que é fundamental. Quem que... É no visual que aquele ultraleve, ou é o colega da prova, ou o copiloto? Como que funciona mais ou menos essa dinâmica, professor? Vamos ver. Ocorreu um acidente. Existem 4 equipes técnicas que tem um médico e um bombeiro nessas equipes. Quando um piloto olha que aconteceu um acidente, ele é obrigado a abrir o rádio dele, o sinalizador, o comunicador dele, e informar que aconteceu um acidente para a equipe técnica. Com o competidor, com outro competidor. Esse competidor é obrigado, quando ele vê um acidente, a informar o acidente. Aí, ele informava, e um médico que está numa equipe técnica e um bombeiro iam fazer o primeiro atendimento. Eles tinham kits de ataque. Chegava lá, eles viam a gravidade, avaliavam a gravidade, Claro. e dependendo da gravidade, eles acionavam o helicóptero. Aí vinha o helicóptero. Essa equipe médica, ela estava próxima, ela vai migrando conforme a corrida? Ou fica em carros? Não necessariamente próxima. Às vezes 50 eles estavam quilômetros. longe, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Mas aí entendeu? se movimentavam como? Moto? Carro. 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 Então eles iam de carro, de L200.
Uma vez no rally, bateu uma moto estava voltando na contramão e a outra indo. E ele não percebeu. E bateram de frente. Foi um acidente gravíssimo, perto de Araguaína. Aí foram atender, o carro da equipe técnica foi atender, acionou o helicóptero e nós fomos resgatar os 2 pilotos de moto. O que dava muito problema no rally é moto. O carro era menos, mas também capotava, também tinha acidente, mas era menos. Ultraleve pegava muito fogo também. Então atendi queimadura por acidente ultraleve, porque eles tinham um problema que eles pegavam fogo. Sabe o que é ultraleve? Aquela gaiolinha pequenininha, 4 rodinhas, né? Ah, não. É. Pensei outro ultraleve. Não, é um ultraleve. Você pensou também. Você Tava também planando. pensou, fala a verdade. Não é Ele aviãozinho. lá que tá ali pensou também. Pensou, não, que era um não. aviãozinho. É o UTV. Né? É gaiola. É Só uma tem gaiolinha. um volante, o cooktop Isso, e a exatamente, gaiola. é uma gaiolinha. Eles pegavam muito fogo. Então a gente atendeu vários pilotos que tiveram queimadura por causa de acidente com ultraleve. Então normalmente o helicóptero ele só ia depois que alguém estava avaliando no local a gravidade do acidente e chamava o helicóptero. Entendeu? Por quê? Porque você não ia... Você até podia atender uma fratura no braço, que não é grave, entendeu? Não digo que a gente não resgatou de helicóptero fraturas ortopédicas, mas o helicóptero era para acidentes mais sérios. Claro, né? com risco Entendeu? de morte, né? Um risco de morte. E aí, a gente tinha toda uma logística para onde levar o doente. Isso é estudado antes, não é na hora. Nós vamos para Palmas ou para Goiânia? Não, a gente já sabia que naquela localização vai levar para Palmas. E já sabe qual hospital também. E o hospital já está sabendo que poderia ser levado um doente do rally para eles, entendeu? Então a gente fazia essa logística meses antes, mandando carta para o hospital, explicando. Então o rally dos Sertões, ele usa a estrutura médica das cidades por onde ele passa. E são vários Porque ele passa hospitais. por cidades, né? Ele passa. É diferente do Dakar. O Dakar é uma prova totalmente outdoor. Eles não ficam em cidades, só ficam no deserto, só ficam em áreas onde não tem cidade. Então no Dakar é assim, eu tô no rally, eu tô na cidade, chegamos, estamos lá no posto médico de atendimento para o circo, né? Para piloto, mecânico, pessoal de apoio. Eu tenho lugar para ir no banheiro lá no circo do rally. Normalmente fica em parques de animais, entendeu? Esses parques de animais é um lugar frequente onde o rally para, numa cidade. E a gente vai dormir na cidade também. Algumas vezes nós ficamos acampados no rally, mas não foi muito, não foram muitas vezes. A gente ia dormir na cidade, nos moquifos que eles achavam pra gente dormir. Mas, normalmente, a gente ficava em cidades. O Dakar não. O Dakar só fica no deserto. Então, o cara tem que ir no banheiro, ele vai lá Vai lá, ó, o banheiro é lá. Entendeu? Onde der. No nada. Exatamente. Toda a competição. Toda a competição. Ficam em barracas. Então é uma prova. É bem precário mesmo. Muito precária. Mas o próprio sertão também é precário, né? Não é. Só que não tem eles conforto. levam toda a estrutura de atendimento que tem numa cidade pro ambiente, pra tenda. Então tem ultrassom, Essa tem tenda é móvel. tomógrafo, A cada- dá pra operar doente, entendeu? Já Lá. teve algum caso de operação? Teve. Uma vez eu tava no posto médico. Porque assim, 2 médicos, um em cada helicóptero, 2 enfermeiros em cada helicóptero. 2 médicos funcionam trabalhando no posto médico avançado. O que é esse posto médico avançado? Ele sai de uma cidade, pega o carro, material do posto médico, tudo na caçamba, e vai para outra cidade, para onde o rally vai, para onde ele vai chegar. Monta lá uma tenda, né, de atendimento médico, e que fica dentro do circo do rally, onde estão as equipes, mecânico, piloto, porque eles trabalham nos carros. Chega lá, eles trabalham nos carros, desmonta o carro, monta de novo, troca a peça, etc. Então o rally vai dormir ali, naquela noite. Então a gente ficava num posto médico avançado, e uma vez eu estava chegando, indo para um posto médico avançado em Bacabal, no interior do Maranhão. E aí me ligaram e falaram assim, ó, tem um piloto que foi levado para o hospital, dá uma olhada lá. Porque é o seguinte,
A missão do médico do rally, da equipe, era resgatar a vítima e levar ela para o hospital. Esse é o papel. Claro, fazer um atendimento ali inicial. Pode ser um atendimento inicial. Agora, muitas vezes, você se deparava com lugares onde a estrutura de atendimento é muito precária. Onde quem estava ali atendendo não sabia atender, não tinha condições de atender. Então, eu cheguei nesse hospital, era um cara que tinha tido um trauma abdominal. Eu falei, ó... Fechado. Falei, precisa operar esse doente aqui, ele não vai conseguir ser transferido. Não dá para transferir esse cara. Aí eu perguntei se tinha sangue e tinha compressa. Então, vamos lá. Tinha, eu abri o cara lá, em Bacabal, no interior do Maranhão. Entendeu? Fizemos lá hemostasia no fígado, operei o cara, drenei o tórax. Só para que ele entender, Tá. se não fizesse isso, Se não ele fizesse teria isso, ele ia morrido. morrer. Trauma Tá? abdominal, uma pancadona no abdômen, Isso mesmo. onde E aí... fraturou o fígado, por exemplo. Isso, exatamente. Foi o Só que para aconteceu. quem tá lá É. entender, né? Agora, o problema é que você não vai fazer o pós-operatório desse doente, né? Você vai ter que ir embora. Você vai para outra cidade. E aí ele foi transferido depois. E normalmente, os pilotos fazem convênio que pressupõe que eles tenham direito à transferência por aeromédico. Entendeu? Porque senão é complicado. E às vezes isso é complicado porque às vezes é uma lesão que poderia esperar e o cara quer que um avião pousa à noite num aeroporto não homologado porque ele é rico e que ele teve uma fratura no pé e ele quer ir embora. Entendeu? É porque, lembrando também, o rally é mais praticado por... Não é barato para participar. Não, né? não é. Uma vez estava tudo pilotos- dormindo. Nós estávamos em Santana do Araguaia, sul do Pará. Estava todo mundo dormindo. Era 5 horas da manhã. Entrou um cara gritando no quarto. Médico, médico, médico. A gente acordou, né? Aí o que era? Era um cara que não era piloto, era um apoio que estava dirigindo o carro e deu uma porrada no carro e teve um scalp. Scalp é uma lesão grave no couro cabeludo, um ferimento grave, descolou todo o cara, sangrando pra caramba. Ele mesmo apareceu lá? Não, foi chamar? alguém da equipe. Porque no HC aparecem essas coisas ele Aí mesmo, nós né? fomos atender. Nossa senhora, para atender isso no hospital era um caos, não tinha nada. Não tinha nada. Nós precisamos vir correndo, pegar o nosso kit de atendimento, levar para o hospital, atender o cara, esperar amanhecer para pôr no helicóptero e levar ele para um hospital. Entendeu? E aí ele foi operado. Depois ele ficou um tempão em cirurgia. Nós levamos para Palmas. Isso foi em Santana do Araguaia, que é sudeste de Pará. Então, em vez de levar para Araguaína, que era um lugar mais perto, mas que não tinha tanta estrutura, a gente decidiu levar ele para Palmas. Numa corrida gira em torno de quantos acidentes, mais ou menos, que levam ao atendimento varia médico? muito. Depois que começou a ter controle de velocidade no rally, aí os acidentes começaram a ficar menos fatais, menos graves. Por quê? Porque instituíram um negócio chamado SPY. O que é o SPY? O SPY é um aparelhinho que mede a velocidade média do piloto. E se ele passar, ele é desclassificado. Então os caras seguravam a mão. Entendeu? Com conta do SPY, eles seguravam a mão. Aí começou a ter menos. Começou a ter menos acidente fatal. Mas já teve vontade. Em geral, muitas vezes o acidente não é nem com o piloto. É com o apoio, é com o mecânico. Entendeu? Tem, às vezes, pessoas que assistem essas corridas? Tem. Lá na hora e tem algum tipo de acidente? Ah, sim, tem. Tem que tomar cuidado. Por isso que eles ficam na beira da pista. Porque na aí é o beira da maior pista risco. tem que tomar muito cuidado, entendeu? Se ele perde o controle do carro, ele pode matar um monte de gente que está ali. Mas antes desse controle, antes dessa monitoramento da velocidade, sempre tinha um acidente fatal? Quase não, sempre? Não era sempre. Igual por um não rally era. inteiro? Não, por rally Às inteiro vezes. não, às vezes. No começo a gente teve mortes no rally, depois parou de ter. Mas acidente grave? Mas acidente grave tinha Fraturas muito. expostas? Muito. Tinha Escalpelamento, pneumotórax pneu- hipertensivo, drenei pneumotórax hipertensivo num piloto até experiente, o Dimas Matos. Ele foi perto de Araguaína, ele deu uma porrada, ele teve uma luxação do ombro, teve um pneumotórax hipertensivo. Eu acabei puncionando o tórax dele e levando ele para Palmas também, mas tinha acidentes graves, sim. Tá. E é sempre muito dramático atender nessa situação. Primeiro porque é o seguinte, você chegar no doente, sabe, não é fácil.
Eles estão com uma armadura, eles têm protetor de pescoço, protetor de ombro, aquela roupa térmica para não pegar fogo, até tem que cortar tudo aquilo. Então até você expor a vítima para você fazer algum procedimento, dá um puta de um trabalho. E no local, entendeu? já que não é... E no meio do mato. Não é no meio do adequado. mato, não é muito adequado ali, entendeu? Mas, outra coisa, não pode ser kit de ataque pesado. Esses 2 enfermeiros me foram no rally uma vez e o chefe do rally mandou eles montarem uns kits de ataque. O que é o kit de ataque? Material de via aérea, material de acesso venoso, de imobilização e droga. Tá? Tanto para precisar entubar, fazer uma sequência assistida por droga, quanto um acesso, um gel com analgésico, enfim. E controle para material para controlar sangramento também, atadura, essas coisas. Bom, eles deixaram lá eles montando o negócio. Eles colocaram 500 milhões de coisas ali. E não tem como levar, né? Tudo que tinha lá de material, eles começaram a colocar. Aí eu olhei e falei, vocês estão loucos? Vocês vão carregar isso aí 1,5 km, 2 km no lombo? Não pode estar pesado assim. Tem que ter menos coisa, pô. Tem que otimizar o material. Ou seja, você não pode... No rally, você não tem o material que você tem no hospital. Você não tem. É trabalhar com o que tem, né? Não adianta, você não pode pôr 3, 4 litros de soro num kit de ataque. Isso vai ficar pesado. Você vai colocar 500 ml de soro. No máximo 1.000 de soro. E olhe lá. Então você é obrigado a otimizar e atender naquela situação e fazer o máximo que você pode com aquele material. Que depois vai para outro atendimento. Porque se faltar material, depois você vai lá no circo do rally, pega no caminhão, a gente normalmente tem um almoxarifado, vamos dizer assim, e você repõe o material que precisa. Entendeu? Acredito eu que os tipos de acidentes são totalmente diferentes. Você tem um rally com alta velocidade de moto, carro, caminhão e para atividade de aventura, né? Tem. Um deve ser mais impacto ou queimadura, outro desidratação. Corrida de aventura é bem diferente, né? Agora, desafiadora também. Também. Agora falando um pouco de corrida de aventura, que é uma prova diferente, porque não é motorizada. E os equipamentos... O senhor fez também? Fez trabalho? Fez... Vários anos a gente fez corrida. Essas corridas, só por curiosidade, doutor Valdir, elas ficam também no nordeste do país? Elas são... Corre o Brasil todo? Elas são realizadas, em geral, em ecossistemas muito bonitos, né? Então é assim, a gente já fez o EcoMotion Pro, que era a principal corrida de aventura, corrida longa, na região de Paraty, na região de Búzios, na Chapada Diamantina, na Costa do Dendê, no Alto Parnaíba, lá em cima. Que daí o apelo é a beleza da paisagem. O apelo é a beleza da paisagem. E tem que ter mar, tem que ter lago, tem que ter rio, tem que ter mata, entendeu? E a orientação não é por GPS, é por bússola, é azimuth. Os caras têm que se orientar sem GPS. E como acha daí? Eles acham, eles são... A navegação é um negócio... Assim como no rally também a navegação é fundamental, por no GPS, a navegação na corrida de aventura é fundamental. A corrida de aventura é uma equipe de 4 pessoas, sendo que um tem que ser de sexo oposto aos outros 3. Então, por exemplo, se for 3 mulheres, tem que ter um homem. Se for 3 homens, tem que ter uma mulher. Isso para dar um equilíbrio emocional na equipe, tá? Isso é só na prova de aventura ou no rally Corrida de também? aventura, não. Corrida de aventura. O rally é outra coisa. Sim, mas não motorizado. Mas a equipe? Não. A equipe no rally é o piloto, o navegador que vai junto com ele, do lado, olhando a planilha. Ok, entendi. Entendeu? Entendi. É o piloto e o navegador. Okay. Agora, eles têm uma estrutura de apoio, que é mecânico, cozinheiro, o cara que cuida da roupa, tudo isso. Tem toda uma estrutura de apoio. E na aventura são 4, o senhor está falando? São 4 elementos cada equipe. E é uma prova non-stop. E é uma prova que é planilhada também, é planejada para ocorrer num circuito e é dia e noite, não para. Entendeu? Eles não param, não dormem. E quantos tempo, quantos quilômetros? Então, no 500 e sem motor, essa daí então? 500 quilômetros.
E a gente vai atrás da prova. Doutor Valdir, Então, peraí, vamos lá. 500 quilômetros sem dormir? sem dormir. Depois de um tempo, no EcoMotion, eles instituíram 4 horas de sono. Obrigatória para cada equipe, porque as equipes não dormiam. Entendeu? Era sem dormir. Quanto tempo dura uma prova dessa? A equipe que ganha, é tudo Vamos profissional. falar as duas. O que ganha e o Chama que perde. EcoMotion Pro, porque são equipes profissionais. Vem nego da Tchecoslováquia, Espanha, Estados Unidos. Os Pelé dessa prova são os neozelandeses. Sabe por quê? Porque assim, a criança lá na Nova Zelândia, ela ganha um caiaquezinho para brincar no quintal dela. Eles adoram esse tipo de coisa, entendeu? Aqui você dá uma bola para a criança, ela vai chutar a bola no campinho. Lá ela ganha um caiaquezinho para ela navegar no rio. Então os Pelés dessa prova são os neozelandeses. Eles eram muito bons nas corridas de aventura. Mas os espanhóis eram bons, os da República Tcheca eram bons, e era uma prova paga. Então, como era pago, pagava prêmio. Porque o rally não paga prêmio, o Rally dos Sertões. Ele ninguém ganha prêmio. É Um desafio. é um, como é que eu falo? Bonificação. É um por- esporte de rico, de cara rico, entendeu? Claro. É uma brincadeira de nego que tem dinheiro. Já o EcoMotion Pro, que era disputado aqui ao estilo do Eco Challenger, aquela prova que era lá nas Filipinas, na Ásia, é uma prova que pagava prêmio, entendeu? Para as equipes. Então vinham equipes profissionais disputar. Curiosidade, o senhor sabe o prêmio? 30 mil reais, 40 mil reais para a equipe que ganhava. A equipe que ganha, quantos dias fazem uma prova? Fazer uma 3 prova dias eles faziam essa dessa? É prova, muita 500 coisa sem graus. dormir. Não, 3 é dias. impressionante. 3 dias. Então, mas aí não tem motor, mas aí Não. podia usar o quê? Andar, Correr tinha o ou trek. andar. Pra você ter uma ideia, essa prova. Vou situar vocês como é que era. Eles largavam. Uma vez eles largaram do Pontal dos Tatus, nos Lençóis Maranhenses, Ó, que- 3 que horas da vista. tarde, estava 40 graus. E o primeiro braço dessa prova, foi um trekking de 50 quilômetros na areia. Isso já destrói qualquer pessoa normal. Se você não tiver preparo, você morre. Entendeu? Quando o senhor falou que tinham Aí eles vão 40 trocando. motos Não, eles vão lá no trocando. rally. No rally Não. nesse tem quantas pessoas? Então, aí eles vão trocando de equipamento. Trekking, bicicleta, caiaque, duck, eles vão mudando. Qual que é o Duck? Duck é um barquinho, é uma canoazinha. Pra 4 entendeu? pessoas. Canoazinha e um bote. Ok. Mas Aquele essas bote. provas maiores, quantos competidores são mais ou menos? O EcoMotion Pro, iam bastante equipes. Umas 30 equipes. Então, mais de ou 100 menos. pessoas. Mais de 100 pessoas. E eles iam trocando de equipamento e tinha os postos de controle e as áreas de transição. A área de transição é quando eles trocavam de equipamento. De bicicleta para trekking, de trekking para caiaque, de caiaque para rapel, entendeu? Por exemplo, uma vez eu fiquei na Cachoeira de Pancada Grande, que é onde é a Michelin, onde eles extraem borrachas para Michelin. É uma cachoeira onde eles iam fazer rapel, tá? Então as equipes chegavam para fazer o rapel na cachoeira. E eu estava ali com o meu carro, com o meu kit de ataque, e às vezes você ficava 2 dias dormindo em local pré-determinado, numa área de transição, num posto de controle, tá? Para prestar atendimento para essas equipes. Os pontas, você nem via. Os caras não se machucam, não acontece nada com ele. Só os mané que dão trabalho para você. Quais são os trabalhos que mais eles têm? Bolha, dermatites, infecção digestiva, porque eles tomam desidratação, hipertermia. Esses são os... Tem aquele programa que está famoso agora, não sei que canal que é também, mas aquele Trauma tem Largados também. e Pelados. Parece Tem, um... mais ou menos isso. Tem também trauma, mas trauma é complicado. E às vezes eu tava no PC, por exemplo, numa dessas provas, eu estava na Serra da Bocaina, no PC 12, eu sempre ficava no 12. E aí eu via, de noite assim, as luzinhas deles descendo a serra, com a bicicleta. E aí chegava a equipe. Tinham que chegar 4 bicicletas, né? E aí não chegava num quarto. Falava, putz, será que o cara caiu? E agora? Como é que eu vou achar esse cara lá? Sem Isso GPS, é que é complicado, sem GPS. À noite, se ele caiu no barranco. Era muito desafiador, por quê? Porque a estrutura de atendimento médico
dessas provas de corrida de aventura eram muito precárias, a gente não tinha helicóptero. Muito mais precário que do rally, por exemplo. Muito mais precária do mais. que do rally. Quer dizer, Entendeu? Muito mais desafiadora. Quantos médicos para atender a corrida? De Pra corrida de 120 aventura? pessoas? Então, a gente. No começo iam 3 médicos também. Um em cada carro. Né? Em provas, por exemplo, em Canela, Gramado, lá no sul, que era prova no frio, né? A gente foi em 3. Não tinha bombeiro com a gente. Aí a gente passou a levar um bombeiro, um socorrista. Então ficava um médico e um socorrista no carro. A gente ia com o carro da gente, né? O carro da prova. E com kit de ataque. Entendeu? E ali você ficava aguardando um chamado. Na verdade, na corrida de aventura, você é procurado para você atender. No rally, você vai atrás e atende. Entendeu? pela gravidade até também. Exceto se era um posto médico, porque no posto médico do rally, aí tinha essas consultinhas também, os penteiros que ia lá no posto médico, fazer curativo, drenar abscesso. Acontece queimadurazinha, corpo estranho, 500 mil coisas assim menores que a gente cuidava no rally. Isso sem contar que às vezes a população do lugar, quando era muito carente, procurava os médicos que estavam atendendo. Para atendimento também. Para atendimento, pra consulta. E nessas de circuito sem motorização também tinha acidente grave? Mais não, difícil, menos mas grave. bem menos grave. Eu atendi em provas de tipo de bicicleta no Brasil Rider, tinha queda. Quando era bicicleta, já muda um pouco o patamar. Porque eles caem, bate a cabeça. Entendeu? Então na Chapada Diamantina, onde eu disputava essa prova de bicicleta, do Brasil Rider, a gente atendeu muito trauma de crânio, atendia muito ferimento corto-contuso. E assim, o tipo de competidor da corrida de aventura é um pouco diferente do rally. Por quê? Porque o rally, o Rally dos Sertões, o cara que vai fazer um Rally dos Sertões, ele não é amador, ele tem experiência já. Não dá para um cara que é amador fazer o Rally dos Sertões. Senão vai se machucar. 10 etapas, senão ele vai se machucar. Né? Então é um cara que já tem experiência, ele já tem bagagem. Na corrida de aventura tinha equipe amadora. Embora tivesse os profissionais, tinha muito amador também. E os amadores, eles se machucam muito. Eles dão trabalho. Entendeu? Já teve algum caso de colocar algum osso no lugar, algum caso um pouco mais grave? Como é que era a estrutura do rally? A gente levava um cirurgião geral, que era eu, um neurocirurgião, que eu falava para ele, não adianta você levar esse trépano, você nunca vai usar esse trépano, sabe o trépano manual? Explica pro povo. O trépano manual é que, como se fosse um negócio de abrir uma rolha de uma garrafa, que você enfia na rolha assim para extrair a rolha, né? Mas é para abrir o crânio, no caso. E no caso é para abrir o crânio. Para salvar a vida, né? Exatamente. Se você for descomprimir, né? Se for nos museus da vida, tá cheio de crânio com buraco lá que os caras fazem preparação. Eu falo, você nunca vai usar um trépano manual, Clemar. Não vai. Isso é impossível você usar. Mas levava um neurocirurgião, levava um anestesista, que às vezes a gente precisava de fazer procedimento em hospital, não tinha anestesista, levava o ortopedista. O ortopedista era o cara que mais trabalhava no rally. Imagina. Mais. Coisas que eu tinha medo no rally. Fratura de clavícula e lesão arterial de vaso subclávio. Curiosamente, você não vê isso. Cansei de atender fratura de clavícula e não tinha lesão vascular. Entendeu? Lesões vasculares em membro. Porque aqui em São Paulo você não encontra vascular. Imagina naqueles lugares, no Cafundó do Juda. Entendeu? E é muito rápida a evolução. E é muito rápido. A situação então péssima, tinha medo de né? lesões vasculares em membro. Felizmente a gente teve pouco, quase não teve disso aí. Agora, ultrassom a gente começou a ter no rally. Nos lugares, geralmente tinha ultrassom, dava para fazer, nos hospitais. E às vezes quando você levava para o hospital grande, aí você levava e o doente era atendido pelo staff do hospital. Se você fosse para Goiânia, para o Tocantins em Palmas, aí Fortaleza, então aí já tinha estrutura para atender. O problema é quando eram cidadezinhas pequenas. Vou contar uma história para vocês. Eu estava em Ubajara, uma cidade que é uma cidade no interior do Ceará, e um piloto caiu e abriu o queixo. Tá. Falei, vamos no hospital que eu suturo, né? Porque é o seguinte, a gente levava material de sutura no posto médico? Levava, mas acabava.
e não tinha como Porque esterilizar. isso tinha muito, né? Porque tinha muito. Então, Ferimentinho, corte contuso. acabava nosso kit de sutura estéreo, que a gente levava um monte de kit de sutura estéreo, mas não há material que chegue no rally. É duro, porque falta material. Então, às vezes a gente falava assim, ó, quer saber, em vez de suturar aqui no posto, vamos mandar ele lá no hospital, o pessoal sutura. Eu fui para suturar o cara. E você entra lá com a camiseta do rally, né? Ó, sou do rally, né? Ó, sou médico do rally, esse piloto se acidentou, podemos atender ele e tal. Ah, pois não. Geralmente as pessoas que trabalham nessas são muito solícitas, Claro. são muito amáveis, tal. Sim. E aí eu preparei o material de sutura e eu ia suturar o cara. Então, o senhor de chinelo, né? Eu olhei assim para ele e falei assim: o senhor pode aguardar lá fora? Eu estou fazendo um procedimento aqui. Era o dono do hospital. Putz. Mal, né? O cara super bonzinho, tudo. E eu falei, mas o senhor é quem? Ele falou, não, eu sou o dono daqui do hospital. Eu falei, puta, me desculpa, eu tô fazendo uma sutura num piloto aí, entendeu? Porque hospitais privados também tem que entrar nesse Porque jogo, né? não tem ninguém que faz a sutura. Uma vez eu fui atender um paciente no rally, pedi uma gasometria, colhi uma gasometria dele, porque era um trauma de tórax importante, fratura de costela. Dei para um funcionário do hospital. Ele pegou, Que eu faço? foi andando assim, voltou e falou assim: não tem. Não tem gasometria. gasometria. Isso foi no Piauí, entendeu? Em Correntes, não. Que é um exame já mais um pouco mais, para você que está ouvindo, é um exame um pouco mais específico, que é para avaliar a oxigenação do sangue, não é um hemograma, talvez hemograma tivesse, né? Isso, exatamente. A gasometria é um exame mais da UTI e tal. Um exame relativamente simples. Mas nesses lugares não tem. Então quem teve que drenar o tórax do cara fui eu. E uma vez eu estava no... É assim, nós tivemos um problema de logística e... Teve uma época que a gente ia, em vez de ir de carro de uma cidade para outra, eles contrataram um avião que era um Cessna desse, que é um Caravan. Cabe 11 pessoas no Caravan. É um bom avião. Um avião de transporte legal. Qual que é a vantagem do Caravan? O Caravan ele pousa em pista curta. 900 metros ele consegue pousar e decolar. E a gente estava indo de Caravan, de uma cidade para outra. Só que aí não ia ter lugar para nós no carro, e um médico, eles falaram assim: vai lá com o cara do ultraleve que ele te deixa na cidade. Aquele aviãozinho que ponteava a prova e ficava monitorando a prova. Aí eu fui com o Cláudio lá, que era o piloto do ultraleve, subi com ele e estava lá, e conversando com ele, e o chefe do rally ouvindo a minha voz. Falei, ué, o que o Valdir está fazendo no ultraleve? No ultraleve. Não estou entendendo. É ele. Bom, por quê? Porque o problema foi o seguinte: ele atendeu um piloto, levou para uma cidade e precisava drenar o tórax. Ele não tinha quem drenar o tórax. E ele atrás de mim: onde está? Onde ele está? E eu estava no ultraleve, entendeu? Então, puta, quando eu cheguei na cidade, ele falou: o que você estava fazendo no ultraleve? Que você não estava aqui, entendeu? Eu falei: pô, mas me jogaram lá, o cara ia me deixar na cidade e ele não deixou. Então aconteciam uns perrengues assim de organização que a gente precisava se adaptar, que a gente precisava se virar. Vai aprendendo também com os problemas. Vai aprendendo com os problemas, entendeu? E até que um dia eu sofri um acidente no rally, né? O senhor sofreu um acidente? Eu sofri um acidente. Era a última etapa, a gente estava em Cândido Sales, que é no sul da Bahia, estava indo para Porto Seguro, que era a última etapa. O rally ia chegar em Porto Seguro. E o ortopedista que estava comigo, o Clécio, né? Tava eu e o Clécio no carro. Clécio Errara? Clécio Errara, ele mesmo. Tá? Conheço. Aí, você ele conhece? que costurou meu dedo quando eu fiz aquela exposta. Então, aí o Clécio falou: posso levar? Falei: pode. A gente fazia, eu dirigia, ou o Clécio dirigia, porque dirigir nesses lugares também não é fácil. Estrada de chão, carro traçado, que a gente fala 4x4, você tem que saber dirigir. Bom, eu falei: leva, Clécio, eu vou só abastecer o carro, então já te pego aqui e a gente vai embora. Né? Aí o Clécio mandando pau lá. Tá. Eu olhando assim a planilha, eu falei: Clécio, vai mais devagar, pô. Nós temos tempo para chegar. Não precisa chutar. Bom, tudo bem. Aí, pá. Tinha um piloto atrás que não conseguia passar ele num deslocamento. E já abriu o rádio. Falou: ó, teu carro médico tá correndo.
Eu não Ninguém percebi. entendeu nada. Ninguém daí, entendeu nada. Bom, fato é que nós pegamos lá um trecho onde ele fez um movimento brusco com o carro traçado e nós caímos no barranco. E se não fosse uma árvore, eu tinha caído 50 metros lá para baixo. Aí foi um acidente grave, graças a Deus eu não me machuquei o ombro só. E o carro ficou destruído, entendeu? E os caras ficaram putos da vida porque achavam que ele estava correndo. E aí, em função desse acidente, a gente teve que se virar para levar o carro para Porto Seguro, arrumar um guincho. Ficou no chão lá, ficou no meio do nada lá. Eu arrumei uma carona para me levar com o cara do caminhão, para me levar para Porto Seguro. E assim, foi um acidente. Podia ter sido evitado? Podia. Muitos já sofreram um acidente no rally, do staff, né? Da equipe técnica, sim. Mas que acidente com a equipe médica foi muito mal, entendeu? Não foi legal. Mas é um acidente, Mas né? é um acidente. Independente de tudo. Exatamente. E isso feito no sentido de tentar ajudar, né? Outra coisa muito complicada é quando você está num lugar que é um fim do mundo, você não tem nada e tem que decidir. Exemplo. A gente estava em Lizarda, no Jalapão. É um troço que, às vezes eu me pego, assim, no sábado à noite, assim, falo, porra, tem nego lá. Tem um cara que mora lá. Tem nego lá. Eu fico lembrando, entendeu? Então eu estava em Lizarda, o rally saiu, era um deslocamento de 7 quilômetros. Não é que um porra de um cara da moto saiu e deu com tudo numa cerca. E enfiou, empalou um puta pedaço de graveto no flanco. E trouxeram no posto médico. E nem tinha saído ainda, né? E um posto médico que não tinha nada. Não tinha absolutamente nada para atender. Esse lugar não tem nada. Entendeu? Às vezes tem uma mesa, um receituário e não tem médico. É impressionante isso, né? Mas era assim. Bom, o que eu pensei? Será que penetrou? Será que não penetrou? É complicado eu decidir aqui se eu vou... Não dá para fazer procedimento de investigação nessa situação. Você também não pode tirar o corpo estranho, né? Porque pode sangrar, né? Você não tem recurso ali. Não tem um tomógrafo para você ali. Já no Dakar tem, mas lá no Rally não tinha. À noite ainda, à né? noite. Nem ultrassom. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Bom, precisa levar esse cara embora. Precisa levar ele para algum lugar. Empalado. Empalado. Entendeu? Tá? Não dá para tirar o negócio. Bom, falei para ele, fica aí, fizemos analgésico, antibiótico e não dá para fazer um procedimento para saber se penetrou ou não. Era no flanco, podia ter penetrado, podia ter lesão, mas... Quando a gente fala em penetrar, a gente quer dizer se ultrapassou a primeira parte do nosso... a barriga, pele. entrou na Então, barriga, entrou na lesou cavidade. intestino. Ou se é só superficial, né? Só para você que está a entender. Exatamente. Que a gravidade muda da água para o vinho. Exatamente. Né? Bom, aí... O que você faz? Você tem uma logística para transportar. Pronto. Uma das máquinas... Então, se precisar parar a prova, por causa que você vai transportar um piloto para um lugar nessa situação, a prova atrasa. Ela não sai com um helicóptero só. Aí a gente pegou o helicóptero, levou esse cara no caso, para o sul do Maranhão, a gente estava mais perto, para Balsas, entendeu? Para onde ia a prova, no sul do Maranhão, e em Balsas depois eu fui no hospital atender ele. Lá nós fizemos tomografia, lá a gente viu que não tinha lesão, lá eu pude tirar o graveto. Com segurança. Entendeu? Lavamos o ferimento e tal, e ele foi transferido para São Paulo para cuidar depois. Então, às vezes a decisão nessa situação é muito complicada. Porque você tem pouco recurso e você é obrigado a decidir uma coisa. Assim, uma coisa que eu fiz, que eu ensino para os meus alunos nessa situação, é assim: você acha que pode ter pego o cólon? Faz um toque retal, vê se tem sangue. Entendeu? Se de repente tem sangue, você já sabe, opa, pode ter pego o cólon, pode ter entrado. Entendeu?
Claro. Então, é uma coisa, é o que se pode fazer. Sem é aquela equipamento, medicina. sem tomografia. Isso, é aquela medicina, medicina raiz. de verdade, né? Aquela medicina raiz, entendeu? Entendeu isso, Moisés? Sim. É Por isso. isso que nessa hora também a gente fala muito aqui, Tem um professor, profissional Toque retal é ver se não muito tem bom. sangue no intestino. É, Sim. é o que sobre tem que examinar. o profissional gabaritado e que realmente sabe o que claro, está fazendo. é claro. Nessa hora desse acontecimento, esse cidadão teve a sorte de encontrar o professor pelo caminho. Que senão... Outra coisa que você podia fazer para definir se tinha sangue ou não na barriga, já que não tem ultrassom lá, era fazer um procedimento que a gente chama de lavagem peritoneal. LPD. Era colocar um catéterzinho que cabe nessa situação. Eu nunca mais fiz Quando eu saí da LPD na faculdade, vida. ainda era só assim. Catéterzinho, infundir soro e coletar o soro. Ver a retorno cor do que soro sai. Pra ver a cor que sai. Se tivesse sangue, Vai era sair- sinal que penetrou. Entendeu? Enfim, são situações que é complicado, entendeu? Outra vez estava num posto, a gente estava parado num local onde era um atendimento, era um posto era uma área onde eles ficavam, os pilotos paravam, entendeu? Era uma área de apoio que a gente fala. Também no Jalapão. Um dos pilotos destruiu o capacete. Eu passei por ele e falei assim, o que aconteceu com você? Não, tá bem, tudo bem, não sei o quê. Moto também? Moto. Era um polonês. O cara folgado. Eu falei, escuta, você teve algum acidente? Porque é o seguinte, a gente tem que fazer uma busca ativa. Se esse cara tá com um capacete assim, Porrada foi. a porrada foi grande. Eu não posso deixar esse cara na prova. Ele tem que avaliar, tem que fazer uma tomografia. No tem que- mínimo. Não foi nada, não foi nada. Ele insistiu, ele quis aprender. Deu um puta rolo depois. Por quê? Porque ele insistiu e quis fazer a prova. Eu deveria ter tirado ele da prova. Claro. Mas é uma decisão que é difícil, porque o cara não procurou o atendimento médio. Eu é que passei e olhei que o capacete do cara estava avariado. Entendeu? E eu insisti com ele se ele estava bem, se ele estava sentindo Isso alguma era do coisa. Rally dos Sertões, nós estamos falando. Rally dos Sertões. Que é aquele pessoal já que tem... mais maior difícil. risco, risco, entendeu? Porque são acidentes envolvendo muita energia cinética. Claro. É, E todo não mundo é quer raro. ganhar também. Tá Não é pisando. raro o cara ficar paraplégico, tetraplégico. Porque este é um modelo que eu brinco, é um modelo experimental de lesão raquimedular, o rally. Entendeu? Sim. É potencialmente produtor de lesões Você raquimedular. acelera 150 por hora No- do lado na das pedras terra, e das árvores. Na terra. Você pode dar de cara com um animal, até um animal, com uma é. cerca, entendeu? Sem conhecer o percurso, É, exatamente. sem ter pista. Eles, nas planilhas, eles colocavam umas caveirinhas. Agora tiraram, as caveirinhas não tem mais. Eita. Eles colocavam umas 3, 4, 5 caveirinhas, que era Tinha chamada até cureca. a graduação. Cureca, 5 cureca era porque o negócio era. Vai devagar. O trecho era muito perigoso. Mas mesmo Entendeu? assim o competidor queria correr lá, né? Ah, Certeza. sim. Eles não. Os caras são completamente loucos. Sim. Eles não regulam bem. Eu conheço um colega. Entendeu? Sabe o Ricardo que teve aqui? Ele já fez o Rally dos Sertões. Eles não regulam bem. Sabe o Ricardo? De- Sim, meu A grande gente amigo. brincava, Cidinho, que assim, no posto médio a gente tinha uma seringa de 50 que a gente colocava assim, né? E aí a gente assustava os caras que a gente ia usar aquela seringa de 50. Eu falava para eles, vocês estão aqui porque vocês gostam de sentir dor. O que vocês querem é sentir dor. Vocês querem ter uma fratura. Vocês querem ter um acidente. Não é possível, entendeu? Mas com o passar dos anos, o relacionamento da equipe médica, que era estruturada da seguinte maneira: eram 2 médicos no helicóptero, 2 médicos no posto médico, né? E mais 4 médicos, um em cada equipe técnica, e 12 paramédicos, sendo 2 enfermeiros, né? E os paramédicos que iam nas equipes técnicas, tá? Com esse staff, a gente conseguia garantir um atendimento razoável, bastante bom. Razoável para ótimo, né? Razoável para ótimo. Por quê? Porque a gente não se limitava só a resgatar a vítima. Você ficava com ela no hospital, você tentava transferir, você fazia contato junto com a família para transferência. Se precisasse atender, você também atendia. Se precisasse operar, você também operava. Ninguém ficava sem atendimento. Ninguém ficava sem atendimento. E eles confiavam muito na gente. E Entendeu? já teve caso de ter qualquer tipo de lesão, ou qualquer tipo de lesão, ser feito o procedimento e ele voltar para a corrida? Então, Boa pergunta. Boa pergunta, excelente pergunta. Isso era o que a gente mais via.
Era o cara que tinha uma lesão no punho, queria que você fizesse uma imobilização, desse remédio e ele voltar para a prova. Eu falava para eles assim, ó, os remédios para tirar a sua dor vão te dar sono. Portanto, não dá para você voltar para a prova. Porque você vai ter que tomar analgésico potente e eles dão sono. A gente avaliava. Por exemplo, um cara que tinha um trauma de crânio importante, moderado, ele não pode mais competir. Entendeu? Não dá para ele competir. O risco aumenta muito, né? Aumenta muito, exatamente. Então, a gente tinha autonomia para tirar o cara da prova. Claro. Eles ficavam mas a gente não deixava. Sim. Nossa, ficavam... É como nos outros esportes, o médico tem que ter essa autonomia, que é o único que tem o olhar clínico lá para entender o que está acontecendo de verdade. E na corrida de aventura também. Agora, na corrida de aventura, o que acontecia muitas vezes é que era um tipo de gente que fazia esse tipo de corrida que vinha de um meio social, entenda o que eu vou dizer, de um meio social que era aquele cara que tinha mordomo na casa dele. Isso da que tinha rally ou da corrida? Não, da corrida de aventura. Tá. Que tinha serviçal na casa dele. Sim, tudo bem. E ele tinha uma cultura de não tratar bem esse tipo de pessoas. E na corrida de aventura ele também era assim. Ele era folgado. Não dá. Então, esse ele tempo já interagia se foi. mal com a comunidade local, interagia mal com os médicos. Eu estava no posto médico uma vez na corrida da aventura, entrou um cara, um competidor. Ele olhou assim para mim e fez assim: ô meu, você tem aí um remédio para relaxante? Eu olhei para ele e falei assim: bom dia, meu nome é Dr. Valdir, eu sou médico aqui do posto médico. E você é quem? Ah, eu sou da equipe tal. Eu falei: tá bom. É assim, ó, você vai ali no final da rua, tem uma farmácia. Lá, você entra, chega pro balconista e fala o que você falou para mim. Lá ele deve ter um remédio. Agora, se você quiser um atendimento médico, você vai me tratar com algum respeito, porque ele não vai falar comigo assim. Sim, respeito é primordial. Entendeu? Então, cabe em qualquer lugar. Isso foi... eu nunca me esqueci disso. A gente estava em acho que Rio de Contas, que era na Chapada Diamantina. Então eles são assim, muitas vezes. Sim, os corredores de aventura. Não era todo mundo. Lógico. Né? Mas havia gente desse jeito, entendeu? Quantas vezes eu não estava num posto de controle e veio alguém, algum preposto de alguma equipe, falou assim: ó, a fulana tá mandando você atender ela lá, onde ela tá. Eu falei: peraí, ela não tem condições de vir aqui? Ela tá com problema de locomoção? Ela não tá andando? Ela tá na cadeira de roda? Ela tá na maca? Porque se ela não tiver na cadeira de roda ou na maca, o atendimento é aqui. É só ela vir aqui que a gente tá à disposição para atendê-la. Entendeu? Então os caras eram folgados. Quem que era folgado? Você acha que a equipe da Tchecoslováquia era assim? Não. Da Espanha era assim? Não. Do Brasil. Dos Estados Unidos? Não. Do Brasil. Isso entendeu? A gente já imaginava. Entendeu? Do Brasil. Mas era uma prova interessante, era uma prova bacana, aonde você passava pelos mesmos perrengues que as equipes passavam. Privação de sono, privação de comida, de banheiro, frio, tudo, frio, calor, isso é bem exatamente, sede. Você passava por tudo isso, entendeu? E outra coisa, muitas vezes chovia nessas provas, e aí virava um lamaçal onde você estava, e era na base da barraca, você funcionava com barraca, não tinha hospedagem, entendeu? Então, você montava uma barraquinha numa praia, que era uma área de controle, um posto de controle, e ficava lá esperando equipes chegarem. E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? Vocês precisam de alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá. E quem está assistindo, né, às vezes, simples ouvinte, ali, telespectador, não sabe qual estrutura tem por trás, né, de profissionais altamente gabaritados para garantir a vida. O que mais pesa no rally e em provas outdoor, na minha opinião, é o recurso humano, no fundo. O RH é muito importante. Claro. E este RH precisa entender que precisa otimizar os recursos, porque atender nessa situação, em situação precária, em outdoor,
Não é que nem atender no hospital, que você tem abundância de recursos. É fazer você tem do material. possível o ideal. Essa é a ideia. Isso, essa é a ideia. É uma regra básica. E outra coisa, quando você participa de uma equipe, você tem que saber trabalhar em equipe, dar mais resposta do que fazer pergunta. Aonde está meu foco frontal? Aonde foi parar tal coisa? Não é para ficar perguntando, você tem que dar respostas, entendeu? Não é ficar fazendo pergunta, é dar respostas. Então, saber trabalhar em equipe, ser humilde, né? Saber das suas limitações, chamar ajuda sempre que precisa, entendeu? E cumprir o seu papel na equipe. Ou seja, o que se espera de você ali? O que é esperado de você? Outra coisa, muitas vezes no rally, acabou a prova, fechamos o posto médico, 9h30, vamos comer. Vamos comer em algum lugar. A gente ia comer em algum lugar, porque estava todo mundo durante o dia. Faminto, né? Passou fome, não comeu direito, enfim. A gente ia comer. Só que, apesar da prova ter parado, nós éramos médicos da prova, 24 horas. Então, se acontecesse alguma coisa com algum piloto, algum mecânico, com alguém da comunidade do rally, era para chamar a gente tinha que atender. Então, não era para falar, não, agora eu não estou mais no rally. Você estava no rally, sim, mesmo indo dormir. São 4 entendeu? ou 5 dias de atenção era total. 10 dias de entrega total. Entrega total. Tanto que a gente ficava cansado quando fazia uma prova dessa. Grandes experiências, hein, professor? Grandes Muitas, experiências. muitas. E aí, Bastante. Moisés? Belas histórias. Muito demais, hein? Muito legal. É isso. Professor, muito bonitas histórias, certamente agregou muito ao ser humano, que já é maravilhoso, entregando estudo, entregando experiências para os alunos, entregando também aí Espero que vocês tenham gostado. eu gostei tenham tido muito. uma ideia do que é Sim. essa prova complexa. Que começa muito antes do que ela ocorre, que envolve uma equipe multidisciplinar, envolve estrutura, envolve material. O detalhe, todo o material que nós levávamos no rally, éramos nós que providenciávamos, né? Com provento da organização do rally, a gente que ia atrás de comprar psicotrópico, anestésico, material. E aí tem uma história surreal disso. O chefe do rally desenhou um carrinho, um armário com mão francesa, com gavetas, que era para colocar todo o nosso material do posto médico ali. Que era uma coisa funcional, podia ficar ali e era transportada por um veículo de cidade para cidade. Bom, ele desenhou isso e mandou fazer. Ficou bonitinho, ficou lindo. Aí nós arrumamos, né? Isso antes de começar a prova do rally. E já tinha quem ia levar isso aí de cidade para cidade. Estava cheio, o material estava pronto. Abastecemos o móvel, tá? E ele tinha umas rodinhas. Aí, só tomar um pouquinho de água. Ó, bom, tranquilo. A gente estava no hotel em Goiânia. E precisava levar isso para onde estava o circo do rally, para depois ir para a prova. Aí vieram 2 moleques de L200 pegar o móvel. Colocaram na caçamba da L200 o móvel equipado. E eu subi com eles na parte da frente. Eles amarraram um negócio lá atrás e foram lá para onde estava o Círculo do Rally, que ficava no shopping Flamboyant, uma área lá de Goiânia, que era famosa, na frente de um shopping. Que era uma área onde estavam todas as equipes. Enfim, o Círculo do Rally todo estava lá. Eles pegaram uma curva na BR. Eu não sei o que aconteceu, que aquilo escapou e pá, caiu na BR. Um caminhão veio e pá, destruiu todo o material. Destruiu tudo. O móvel. Ele ficou todo espalangado. Aí eu falei, porra, como é que eu vou falar isso pro chefe, pro Clemar? Porque o Clemar teve o cuidado de embalar aquele móvel com plástico bolha. Criação dele, né? A criação dele. Aquele foi o xodó daquele ano do rally. Plástico bolha.
Eu cheguei para ele estava numa reunião lá, participando de uma das reuniões que tinha pré-rally. Eu falei, Clemar, vem aqui. Falei, mano, que de plástico bolha é esse porcaria que você comprou? Que não protegeu nem de um caminhão. Protejou de um caminhão Nem de um na BR. caminhão. Ele falou, o quê? Aí eu contei pra ele, pus a culpa no plástico bolha. Mano. Falei, Clemar, destruíram a tua negócio. Entendeu? Então, começamos o rally sem o móvel. Então acontecia essas desgraças. Esses incidentes, essas entendeu? desgraças. Esses incidentes. Aí, Sensacional. não tinha jeito. Entendeu? E aí foi muito engraçado, porque esse ano a gente até tentou consertar o móvel, mas no final das contas ele foi descartado, jogaram ele fora. Outra coisa, o pessoal que está no helicóptero não carrega as suas malas no helicóptero. Tem que ter uma logística de mala. Entendeu? Quem carrega a mala e os objetos pessoais do pessoal que está no helicóptero, ou seja, os 2 médicos ou 2 enfermeiros, é quem está no posto médico com essa L200, carrega essas malas lá na caçamba, entendeu? Então quem está no posto médico arruma a caçamba todo dia. E tem que proteger a caçamba, porque você imagina que você vai pegar a estrada de chão, de terra, quilômetros, se você não colocar um protetor ali. Sem ser aquele plástico bolha do Sem Clemar. ser o plástico bolha do Clemar. Se você não colocar Suja tudo. Nossa, Fica impraticável. Entra poeira na cueca que você levou no coisa. E as insalubre, roupas? é insalubre. Então tem que colocar um protetor, colocar direito, saber. Tem toda uma logística para levar as malas e tal. E teve um ano que eles contrataram um cara só para levar mala. E aí, como é que a gente estava acampado? Porque não tinha o carro médico. E nós perdemos o carro médico porque teve o acidente e o cara tirou o carro médico da gente. Naquele ano aquele do capotamento. Do capotamento. Então, ele contratou um cara, que era o Márcio, caixa preta, para pegar as nossas malas no acampamento. Então a gente tinha que sair do acampamento, né? Porque a barraca ia ser desmontada e deixava as malas no nada, assim. Você ia, olhava para trás, assim, e falava, putz, será que vão vir pegar a minha mala? A dúvida era, será que vão vir pegar a minha mala? Você deixava lá no meio do chão, assim, do Será nada. que vai chegar inteira? Será que vai chegar inteira? Será que alguém vai pegar esse negócio? Entendeu? Por quê? Porque são detalhes de logística que você precisa pensar que tem que funcionar. Claro. E para dar certo, tudo tem que funcionar de maneira sequencial, cadenciada, como uma orquestra. Mas no final, entre mortos e feridos, tudo funcionou tudo sempre dá bem. Certo, tudo funcionou sempre bem. 100% daquilo que foi possível. Sempre. E quem estava lá certamente agradeceu a equipe médica de maneira eu não tenho eterna. dúvida, eu não tenho dúvida que nós, durante os anos que a gente participou do Rally dos Sertões, nós fomos uma equipe muito querida, competente, que sempre funcionou bem. Depois o Rally houve por bem contratar uma equipe profissional para fazer assessoria médica. Isso por uma questão de um acerto financeiro que não foi possível com a nossa equipe. Porque a nossa equipe era a única equipe que ganhava para fazer. Por quê? Nenhuma outra equipe que participava do Rally, equipes técnicas, de apoio, etc., ganhavam. Eles pagavam o transporte, pagavam a alimentação, mas não ganhavam. A única equipe que ganhava era a equipe médica. Por quê? Porque você deixava de dar plantão, deixava o seu trabalho, deixava a sua atividade médica. Claro, profissional. Então, era profissional, então precisávamos ganhar. Não houve acordo financeiro e a partir desse não havendo acordo financeiro, eles trocaram por uma equipe que acho que até hoje no Rally, que é a Vigor Saúde. É uma equipe profissional, é uma equipe do Rio, inclusive. Eles tocam o Rally dos Sertões até hoje. Eu mesmo recebi convite para participar dessa equipe, né, como médico, mas eu já estava cansado, então eu achei que o meu papel já tinha dado a contribuição. Já tinha dado a contribuição. Professor Zamboni, obrigado por dividir conosco todas essas informações, dividir com você que está aí. Líder Medcast agradece. A gente sempre cumpriu o propósito, que é levar valor para você, informação que é precioso, dividir isso. Quem senta aí nos dá sempre essa honra. A gente agradece muito. Obrigado, muito. Moisés aprendeu bastante hoje. Sim, muito obrigado. Entendi a estrutura, obrigado. Gostei da história. Então, tá bom. Histórias maravilhosas. Eu agradeço também como ex-aluno. Nada, uma parte do que eu aprendi veio do senhor. Obrigado. Uma honra estar aqui. Fique muito sempre obrigado. com Deus. Saúde, sucesso, tudo de bom. Muito obrigado para você. Obrigado, valeu. Muito legal pela oportunidade. Obrigado, professor. Tá bom.